80% do valor, entre 80, 70, 80, dependendo do tipo do cabo, ele é cobre. O custo dele é cobre. Tá. Então, qualquer variação que você faz na elaboração do cabo, com um pouco menos de cobre, um pouco mais de borracha, de cobertura, né? Que a gente chama, são os compostos, né? O que você variar aí, você vai ter um diferencial dentro do teu custo da tua empresa. Olá, bem-vindos a mais um Papo de Engenharia. Novamente eu, Vladimir Rodrigues, da empreiteira Anselmo e Rodrigues Engenharia. O Ale Oliveira, da Endia e Liga Service. E hoje a gente vai ter a estreia de mais um hoster aqui que veio para brilhantar, né, e agregar com muito conteúdo o nosso Papo de Engenharia, que é o Maurício Bianchi, que é aqui da MB Engenharia. E no episódio de hoje, a gente traz uma questão. Se vocês sabem o que está por trás de um cabo barato. Pode ser risco de incêndio, um crime ambiental e até mesmo morte por choque elétrico. No episódio de hoje, a gente pretende revelar os bastidores do mercado dos cabos do Brasil. E para isso a gente está recebendo aqui o Enio Rodrigues, ele que é o diretor executivo da Sindicel, o Sindicato da Indústria dos Condutores Elétricos, e superintendente executivo da Abicobre. Bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, pessoal. É uma oportunidade excelente a gente trocar ideia com os profissionais da área aí e esclarecer o que vocês quiserem saber sobre fios e cabos elétricos no Brasil, norma, o que está acontecendo, as ações que a gente vem fazendo para coibir esse mercado. Então, estou à disposição de vocês aqui. Obrigado, Enio. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Maurício, por se juntar ao grupo aqui. Enio, a gente vai falar um pouquinho desse mercado clandestino de fios e cabos, né? Ele tem crescido muito. A gente tem comentado isso, batendo papo na praia, né? Verdade. Já há uns 3 anos que a gente fala sobre isso. No final do ano passado, a gente ficou sabendo que a Divisão de Investigação de Crimes contra o Patrimônio realizou uma ação muito forte numa fábrica localizada em Suzano. Então você vê que o negócio é grave. É grave e é crime. O pessoal não tem dado muita atenção para isso, né? A gente está com o Bianchi aqui até para falar sobre isso. O tamanho de fios e cabos no Brasil é gigantesco, 7,5 bi, né? Eu acho que esse número até deve estar desatualizado. Geralmente, quando você pesquisa, é de 1 ou 2 anos atrás. E o mercado ilegal chega a 30%. E daí já a minha pergunta, esses 30%, considerando a construção já do formiguinha, como que é, onde está esse 30%? O desafio
do mercado é porque o mercado parece pequeno, mas não é. São mais de 350 marcas, né? 450 marcas, 150, 160 fabricantes no Brasil, homologados pelo Inmetro. É muito, né? Muita coisa. Porque a gente, trabalhando nessa área, escuta o nome de 3, 4 no máximo, né? Então, não tem noção do tamanho. E daí a gente já vai cutucando, né? Quais são os maiores desafios de controlar esse mercado ilegal? As construtoras, o que elas poderiam fazer para se proteger? Porque muitas delas, por vários motivos, e no mercado, quando eu era construtor, o Maurício também, a gente lembra que para tirar um pouquinho do custo, porque a bitributação, você passa a assumir a compra direta do fabricante, assumindo, apesar de estar no contrato, né, do instalador, você assume a compra, então você também assume essa responsabilidade. O pessoal esquece que você tem, em alguns ganhos, você tem a assumir algumas responsabilidades, né? E os riscos que eu verifiquei que poderiam ser, então, a perda de credibilidade, porque se o problema ocorre principalmente na pós-entrega, isso daí afeta diretamente a incorporadora e construtora, o nome delas, né? A responsabilidade, como comentei, então você é responsável direto quando você assume a compra. Você tem o prejuízo financeiro, porque a partir do momento que você é responsável, você também tem que ser responsável pelo dano. Então, o que isso levou? E quais são as dificuldades que você tem de chegar no nosso mercado e mostrar realmente o tamanho do problema? E daí a gente bate um papo até sobre a Qualifil, que é bacana o pessoal conhecer. Legal. Vou dar um panorama geral, posso fazer um panorama geral? Eu sou o setor. Nós estamos falando de cabos de baixa tensão, tá? Então, aí você tem o média tensão, alta tensão, linhas de transmissão. Estão todos aqui do sindicato. Mas vamos falar hoje especificamente dos baixa tensão. Por isso você está achando esse número um pouco baixo pelo valor, 7 bilhões e meio mais ou menos de vendas por ano. Tá? Estamos falando em torno de 170 mil toneladas de cobre, né? O cobre, ele é um metal balizado pela Bolsa de Londres. Então o mundo inteiro compra cobre com o mesmo valor, com o mesmo nível de cotação. Então você compra aqui no Brasil, compra nos Estados Unidos, compra na Europa, 10 mil, 9.500, 10 mil dólares a tonelada do cobre. Não tem segredo. Existe uma projeção de crescimento desse valor. Esse valor, para você ver, quando eu entrei no Sindicial em 2018, o valor era 4.500 dólares a tonelada. Então você fala, em 7 anos, ele praticamente mais do que dobrou, né? Isso então, falando em dólar. Isso se você colocar ainda a variação da moeda, né? Fica muito mais complicado. Então, 80% do valor, entre 80, 70, 80, dependendo do tipo do cabo, ele é cobre. O custo dele é cobre. Então, qualquer variação que você faz na elaboração do cabo, com um pouco menos de cobre, um pouco mais de borracha, de cobertura, né? Que a gente chama, que são os compostos, né? O que você variar aí, você vai ter um diferencial dentro do teu custo da tua empresa. Porém, nós temos uma norma muito bem definida hoje pela ABNT, e o Inmetro tornou essa norma compulsiva há mais de 5 anos. Então, você é obrigado a seguir a norma. Então, o Inmetro fiscaliza todos os cabos de baixa tensão, né, para que não haja nenhum desvio da norma. Essa norma que você fala é a norma de produção. Exatamente. É a norma técnica do cabo. Cada cabo tem uma característica técnica que tem que ser seguida e está especificada na norma. Porque a gente tem assim, uma visão, né? Estava comentando com o Maurício, o seguir a norma como fabricante, né, produtor ali, e como o prestador de serviço executando. Então, tem uma diferença ali. A norma do cabo e a norma da instalação. Porque elétrica. Quando você vem para a construtora ou incorporadora, a gente está muito focado em cumprir as normas de execução. E porque você o dimensionamento da entende que o fabricante está cumprindo a parte dele, né? Sim. E aí a gente tem que abrir um parêntese aqui, porque se o Inmetro controla, ele homologa a empresa que vai fabricar o cabo. Eu não posso sair, vou abrir uma fábrica de cabo e começar a fazer cabo. Eu não posso. Eu tenho que montar uma fábrica de cabo, entrar com um pedido numa OCP,
a OCP vai fazer todo o trabalho de verificação, se eu tenho um laboratório adequado para fazer a medição, se eu tenho o equipamento correto, se eu uso a matéria-prima certa, se o cobre que eu uso é eletrolítico. Então tem toda uma verificação que o Inmetro faz até ele liberar você para fabricar fios e cabos elétricos. Então esse cabo tem essa empresa tem um certificado por cabo. 1,5 é um certificado, 2,5 é outro, 4, 6. Então... Mas você está falando de Inmetro, e Inmetro a gente escuta muito, né? Uma reclamação enorme. Empresas que atuaram e atuam dentro de Minha Casa Minha Vida, por exemplo, você tem que seguir o SINAP, né? Então você tem uma situação lá do PPPQPH que tem as suas obrigatoriedades, mas a gente tem uma dificuldade enorme com laboratórios. Já aí é um problema grave de setor, né? Os laboratórios não dão conta do que tem para fazer. E depois você tem, que eu fiquei sabendo alguns, até já tem mais de anos, o Inmetro tem um problema enorme de não estar dando conta. Não tem estrutura. Não tem. E o Inmetro, assim, ele é um órgão que cuida da qualidade no Brasil para proteger o consumidor. E ele delega para os IPENs. Então, o órgão delegado em São Paulo é o IPEN de São Paulo. O órgão delegado do Rio é o IPEN do Rio de Janeiro. Em algumas cidades, né, alguns estados do Brasil, o Inmetro tem uma operação própria. Tem uma em Goiás, tem uma no Rio Grande do Sul. Então, mas são pouquíssimos estados. Nos demais, o órgão delegado, que é o IPEN, que faz essa fiscalização. Nesse aspecto, fazer um comentário. Vamos lá. Nós temos um déficit, o Ale tocou num ponto importante, um déficit de laboratórios, um déficit de quem vai fazer a fiscalização em cima dos produtos normatizados. Sim. E dentro desse espírito nosso empresarial, eu tenho um lado voluntário, estou há 30 anos num comitê de tecnologia e qualidade, lutando para que nós possamos comprar os produtos dentro da norma. E que caberia a quem fabrica entregar dentro da norma. Sim. E nós temos feito uma inversão de valores. Toda vez que a gente volta, o IPT tem uma fila enorme. O IPEM ou outros órgãos podem ver desde a turbina do avião até um jarro de vidro, se alguém quiser normatizar esse jarro para não quebrar na mão de uma criança. Sim. Ou seja, nós temos uma necessidade muito grande de aumentar o número de empresas certificadas. Se nós tivermos um número... E as empresas mesmo que utilizam os laboratórios. Se nós tivermos um número maior dentro do Sindicel, por exemplo, de empresas, todas elas atuantes e recebendo todo o apoio do mercado na hora de compra, eu tenho a impressão que nós mesmos vamos criar mercado para que os laboratórios acreditem, porque é como se a gente fizesse um comparativo do Senai, do SESI e da escola Orlando Ferraiolo, quando eu me formei há 40 e poucos anos atrás, era a mesma escola lá no Tatuapé. É como se o mercado não acreditasse que nós vamos crescer tanto a ponto de virar importante. Eu faço menção porque quando o Enio no café foi falando, contando umas coisas, depois de todos esses anos como voluntário que a gente ali também, né? Eu me senti um pouco ignorante. Toda a responsabilidade que a gente tem, às vezes institucional também, de ler quantidade de empresas. E eu acho que, no caso do sindicato que me representa, que é o Sinduscom, e que eu às vezes represento também, que nós estamos um pouco atrasados com relação a isso. Nós vamos tomar alguma atitude no sentido de tentar ajudar um pouco mais próximo, né? Embora eu esteja aqui como um engenheiro e um usuário de produtos, mas a gente realmente tem que dar as mãos e seguir nessa linha. Só queria fazer um comentário e perguntar para você como é que hoje a baixa renda, porque o nosso mercado hoje, nós baixamos 1 milhão de trabalhadores nos últimos anos. No estado de São Paulo, menos, e no Brasil 1 milhão. No estado de São Paulo, acho que de quase 1 milhão de trabalhadores, nós temos hoje 600 e poucos mil. E não voltam. Mas só que nós estamos produzindo mais e nós estamos indo para baixa renda. Como é que você enxerga o usuário da baixa renda com cabo fora de norma, por exemplo? Simplesmente nós estamos caminhando para o caos, né? A gente tem visto aí, tem uma associação que chama Abracopel. Ela mede os acidentes elétricos no Brasil inteiro.
abracopel.org.br. Tem um anuário, eles soltam, a gente tem uma parceria com eles, eu também contribuo com algumas informações, cruza com dados do governo e vamos o que está acontecendo? E a gente só está vendo, nos últimos anos, subir assombrosamente as mortes em função de acidentes elétricos, por fogo, por choque, por algum tipo de problema que teve com o cabo elétrico. Por quê? Porque a qualidade do cabo elétrico, principalmente na baixa renda, ela caiu vertiginosamente. Hoje em dia o cara não usa mais cobre. Ele usa alumínio pintado de cobre. Nossa. E vende o cabo para você. Você encontra em qualquer lugar. Se você entrar no Mercado Livre agora, você vai ver lá um cabo lá que custa 180, 200 reais um cabo normal, o cara está vendendo por 80 reais. Quando o cabo chega, é um alumínio pintado de cobre. Então você imagina a baixa renda. Tem lá um ar-condicionado daquele velho, que, né, puxa uma energia lascada. Um air fryer, um secador de cabelo e um forninho para esquentar o pãozinho de manhã para passar aquela manteiguinha maravilhosa. Você imagina se todo mundo decide fazer a mesma coisa? Vai pegar fogo na casa do cara inteiro. Como tem várias matérias sobre incêndio nas casas. Eu mandei uma apresentação para vocês, depois que você disponibilizar. Então, tem vários. Pessoas que morreram por conta de um curto-circuito, por conta de um acidente elétrico. Puxa, eu me lembro, Vladimir, num contato profissional que nós tivemos muito bom, muitos anos atrás, que nós tínhamos uma preocupação com as seguradoras. E a seguradora, quando ela vende uma pólice, ela escreve que os produtos têm que estar dentro da norma brasileira. Eu pergunto aqui, vamos cutucar mais um pouco o Enio. Como ficam as seguradoras na hora que ela for ver um sinistro e encontrar um cabo fora de norma? Será que ela paga? Corre o risco para o tomador? Receber. Então, o caso das seguradoras ele é interessante, é emblemático, porque por 2 vezes nós tentamos fazer um acordo com a seguradora, fazer um acordo de cooperação. Chamamos algumas companhias e conversamos sobre exatamente isso. Falou, você deve estar pagando algum sinistro, você não deveria estar pagando. Porque provavelmente é um produto fora de conformidade lá dentro. Tal. Cara, as 2 vezes que a gente entrou, o meu antecessor, que era o Valdemir, depois eu entrei e falei, não é possível que o cara falou isso. Não, vou chamar o cara de novo. Chamamos, fomos conversar. Ele falou, não interessa, o índice é muito pequeno, não nos afeta, investir nisso agora. E simplesmente não se interessou pelo problema. Entendeu? Então, para as seguradoras, esse é um assunto que não interessa. Se for um sinistro só material, é uma coisa, né? Agora que nem aconteceu, por exemplo, apesar de não ter ficado provado, que foi os cabos elétricos, nem aconteceu no Flamengo lá, no CT. No CT. 10 jovens, né? Aí é uma perda irreparável. Então, acho que vai muito além da parte... Muito do risco material. Aqui em São Paulo, nós tivemos um caso aqui em Moema. Uma Miss do Nordeste, não lembro bem o estado, tem a matéria lá. Ela estava com o irmão no quarto, deu um curto, uma extensão lá, pegou fogo. Ok. Pegou fogo, ela não conseguiu sair, o irmão saiu, ela não saiu, ela ficou presa e ela se jogou. Para não morrer queimada, ela se jogou. É uma coisa terrível. Até hoje eu fico arrepiado de ver isso aí. Nós entramos, sempre quando a gente vê um incêndio de proporções, a gente entra com o delegado ou o responsável pela investigação, falou, nós queremos ser um assistente técnico. E nesse caso a justiça nos permitiu. Então eu mandei a minha equipe de engenharia lá dentro do apartamento, coletamos os cabos, uma parte queimada, uma parte não estava queimada, conversamos com o responsável pela investigação, onde iniciou o incêndio, o bombeiro disse, tal, e onde iniciou o incêndio, o apartamento era inteirinho construído por cabos de boa qualidade. Uma marca boa, testamos, tudo certinho. Onde iniciou o incêndio foi uma pequena extensão que foi feita para levar uma tomada para colocar o celular do lado da cama. Isso que eu ia até provocar. Terrível. Hoje eu não estou mais síndico. Putz, me livrei desse peso. Mas a gente fala muito sobre a responsabilidade do síndico na parte de reformas e ampliações. E a gente esquece que praticamente 100% das unidades de médio, alto e alto padrão reformam já na entrega. Já fazem decoração, já fazem uma ampliação. E essa reforma não é feita pela construtora. São feitos
por empresas menores. Exatamente. Né? Que daí já é um mercado que o Vlad atua bastante, e daí é difícil você competir, porque realmente daí o preço ali faz a diferença. E daí você pega uma situação de conformidade, que a gente está falando do mercado legal, da construção, mas tem esse lado que é o pós-entrega, a ampliação, a reforma. Eu estou chamando a atenção porque não é o foco do baixa renda, não é ali que mora só o perigo. Ali. Eu acho que o perigo mora até maior no médio alto, porque a maioria das ampliações e reformas de instalações elétricas é enorme. Esse negócio de você ter umas 3 tomadas no ambiente e virar 10 é 2 palitos, né? Porque daí cada um quer a sua tomada, né? Hoje em dia está complicado, a gente fala até no SLA do atendimento da assistência técnica mudou. Antigamente, emergencial de elétrica era só se fosse um problema no chuveiro ou no quadro elétrico. Hoje não, é a tomada, porque a tomada de internet é mais importante que o chuveiro do cara, né? Ele não vai trabalhar. Claro. Então, essa situação é complicada. E ainda a gente tem você vai lá nos apartamentos, o mínimo de tomadas por ambiente, daí você vê na sala, quantos são 2 tomadas? Aí você fala, 2 tomadas, você não liga a TV, o equipamento de internet, a TV a cabo, não dá. Aí vem a praga das réguas, É. das extensões, dos benjamins, que isso deveria ser banido. Obviamente tem boas réguas, filtros Sim. bem elaborados, com fusível, que vai desligar se houver uma sobrecarga. Obviamente tem. Mas até a maldição das réguas e dos filtros são falsificados. Tem problema na construção dele, com cabo ruim, tudo. Então, se além de ter o problema de você triplicar, quadriplicar o número de tomada, ainda o dispositivo está fora de norma. Ou seja, você vai criando uma bomba dentro da sua casa. Eu acho que se a gente dividir... porque se você pegar o consumidor final, aí nós vamos tratar da régua, o filtro de linha, os adaptadores de 10 para 20 amperes, muita coisa, vai parecer que nós estamos enxugando gelo. Aí depois nós vamos para as instaladoras, construtoras e os fabricantes. Aí acho que fica mais fácil de cima para baixo. E eu acho que o Maurício vai elaborar melhor, eu acredito, na parte de projeto. Se começarmos no projeto, na parte da especificação do cabo, do tipo de controle tecnológico que a gente pode fazer e tal, eu acho que seria um grande, né, Maurício? Obrigado por você ter observado isso. O meu trabalho hoje profissional está muito focado na área de projetos. Nós, engenheiros civis, eu milito há muitos anos no campo mesmo, como diretor técnico, como engenheiro presente no dia a dia. Acho que o que o Vladimir colocou o comissionamento, por exemplo, da construção é uma coisa que a gente precisaria ampliar. Então, análise hoje em dia está caindo a potência? Está caindo. Mas o projeto, na origem, poderia dizer o seguinte: eu vou colocar um ar-condicionado que era de 4.000 watts para 2.000, porém a sensibilidade dele para perda de carga é muito grande. Então, cuidado, se a distância do ar estiver a 100 metros do cabo ou a 1.000 metros do cabo, porque a gente não acompanha, mas muitas vezes a obra vai levando o material e você fala, mas eu não tinha imaginado que eu teria tanta distância. Nós temos que melhorar isso. Agora, não pode deixar para o instalador. Não pode deixar para o comprador. O comprador, ele vai comprar o cabo e ele, infelizmente, vai acabar tendo um projeto que não inibe ele de comprar errado. Então, eu acho muito legal você ter falado. Quanto mais nós pudermos pôr informação a montante, menor será a gestão de autópsias a jusante, que é o que a gente tem feito muito. Agora, nós todos, num papo assim de engenharia aqui, né, Ale? O Alexandre, ele foi durante muitos anos incorporou e construiu, e depois ele se transformou num receptador de quase tudo que os projetos, eu não vou culpar o instalador, o construtor, nada, que os projetos permitiram que nós fizéssemos. Então, o Ale hoje,
né, com a Endia fazendo todo o trabalho que faz de pós-obra, você deve ser uma pessoa que acaba vendo tudo que a gente cometeu de erro. Eu não vou chamar só de erro, mas uma falha, desde o processo de especificação e aquisição. Eu tenho a impressão que vale um papo muito grande depois com um pessoal que faz não só o projeto, como o caderno especificatório, porque os Estados Unidos tem o UL. Ele, para tudo, tem uma especificação, tudo. Seria seguir um caderno do UL americano, em que lá se encontram as limitações para fazer. E dentro do UL, se você, por exemplo, tiver um sinistro e você não tiver atendido o UL, você não tem cobertura. Ele tem um Decennial Liability, que é um seguro importantíssimo americano, e esse seguro, se você não seguiu o protocolo, by the book, não tem. Então, muito legal isso. Acho que a gente precisaria... Você uma vez apresentou para a gente 250 mil itens analisados. Sim. Se você pegar hoje e seccionar todos esses itens, nós junto com o Sindicel e tudo, nós vamos poder ajudar Eu não creio que o construtor formal queira comprar errado. Não acho que ele acorda de manhã e diz, eu vou comprar errado. Porém... Você me permite discordar de você. Não, eu estou te provocando. Porém, eu queria ouvir o Enio. É que tem uma coisa que a gente comenta muito lá principalmente lá no pós-obra, né? Entre as empresas, que às vezes a gente esquece que as empresas que estão lá atuam numa bolha. E a bolha não é a realidade do mercado que o Enio comenta. Então, o mercado é muito maior do que esse que a gente atua muito, Maurício. E daí é complicado. Por exemplo, no pós-obra, apesar dos itens referente às instalações elétricas serem grandes, de falhas, tem muitas falhas que são essas mais críticas, né? Que são devido à ampliação e reforma do cliente, que lá a consultora simplesmente fala como não procedente. Porque daí a responsabilidade não é dela. E daí fica difícil mapear. Então, eu acho que os dados que nós temos lá, juntando com os dados dele, ficam mais ricos. Porque daí a gente realmente vê os problemas maiores. E na responsabilidade, o Vlad elencou alguns players, mas eu tenho que colocar um player que é muito importante, que é o síndico, que é o responsável por aprovar a reforma da unidade. E ele não vê isso. Não vê, não é porque não quis ver, é porque também não tem essa informação de o quão importante é. Porque um sinistro por incêndio num apartamento, uma coisa é você que assumiu a responsabilidade do risco, sim, não ser indenizado pela seguradora. A outra coisa é o seu vizinho que tem nada a ver com isso e o apartamento dele também pegou fogo e não vai ser indenizado porque o sinistro foi com material ilegal. Vou dar um exemplo ótimo de síndico. O que nós estamos fazendo, o Sindicel está fazendo. Nós estamos procurando, nós lançamos um programa voluntário de inspeção gratuita das unidades. Tá? Então, você entra no meu site, você tem um imóvel que você comprou há menos de 2 anos, até 2 anos. Você entra, faz um pequeno cadastro, eu entro em contato com você, marco, mando o meu engenheiro lá. Gratuito. Qualquer lugar do Brasil. Piracaia da Serra, nós vamos lá e fazemos uma inspeção gratuita. A partir do momento que eu faço a inspeção, eu te dou um laudo. A partir do momento que eu te dou um laudo, eu te dou ciência que existe um problema. Então, se você é um síndico e pediu esse laudo, a partir daquele momento que o laudo apareceu com problemas de fiação, você é responsável civil e criminalmente. Se acontecer alguma coisa, um incêndio, alguma coisa. Então, você já não pode mais dar um passinho para trás e ignorar. Você tem que tomar uma atitude e fazer a substituição do cabo. E não é só na sua unidade. Sim. Porque se é um problema estrutural, você tem que notificar a construtora. E aí não interessa se fazem 5 anos ou 10 anos. Quando a falha ela é vício oculto, né? Não interessa o tempo, pode ser 20 anos, a construtora é obrigada. E a construtora, por sua vez, quando a gente faz esses processos, eu tenho
eu fiz 42 avaliações dessa. 15 deram fora de conformidade e nós iniciamos um processo judicial contra a construtora, nós não, né? O síndico com apoio do Sindicel, contra a construtora e contra a fábrica de cabo, que nós identificamos lá. Então a construtora vai se defender como? Falar, olha, a fábrica de cabo tinha selo do Inmetro. Então eu estou entendendo que já passou por uma verificação e tal. Então ela vai se defender, mas ela vai para o polo passivo da ação, até ela conseguir sair. É um processo que vai acabar na fábrica de cabo. E a fábrica de cabo? Tomara que ela esteja aberta, senão... Não vai estar aberta. Provavelmente isso 5 que é o anos. problema. Essa fábrica tem um ciclo muito curto de vida. Porque como ele faz coisa errada, ele faz sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, até um combo da ilegalidade brasileira. E depois ele deixa quebrar, não paga ninguém, fornecedor abre outra no CNPJ do sobrinho, do tio, da mãe, da avó, do índio curupira, entendeu? E começa tudo de novo. Agora, Mas quem vai assumir? A construtora. Agora, porque se ela não consegue imputar o carro, quem vai assumir é ela. Agora, essa verificação é importante, mas o teu profissional consegue identificar que aquele problema também não é da construtora e pode ter sido de uma ampliação ou de uma reforma ou de uma alteração feita pelo proprietário? Inicialmente não. Inicialmente ele não vai se preocupar com isso. Ele vai pegar um cabo que está dentro de uma parede, vai substituir, vai trazer, vai fazer a medição no local. A gente tem um equipamento que a gente mede a temperatura da parede. Então você vai perto de um quadro de luz, verifica como é que está a temperatura, tem as médias que deveriam estar. Se tiver uma alteração de temperatura, você já sabe que tem um problema instalado ali. Então você vai fazer uma averiguação mais detalhada, como num prédio, por exemplo, uma caixa de distribuição que vai para todos os andares, né? Então as avaliações ela tem características diferentes. Tá. Mas depois, num segundo momento, se for fazer uma investigação mais profunda, a construtora tem a possibilidade de olhar, ok, tá correto. Porém, tem uma obra que foi feita aqui posterior que não é, aí a questão vai ter que ser analisada posteriormente. Interessante. Eu queria voltar um pouco quando eu comentei que o construtor não gosta, eu creio que o construtor não tem intenção de comprar errado, e o Enio discordou. Eu levantei isso exatamente para o Enio comentar, por favor. A gente está aqui num papo de engenharia. Sim, é aberto, com objetivos, né, comuns de... É melhor. Não, eu vou ser bem transparente com vocês. A construtora é o meu parceiro. É comprador do produto que eu fabrico. Então eu quero a construtora do meu lado. Eu quero ajudar a construtora. Centenas de construtoras no Brasil mandam amostras para nós e a gente faz a avaliação gratuita e devolve para a construtora falando, esse produto é bom, esse produto é ruim, é uma marca associada ao Sindicel, não é, mas isso indifere, porque se ele for bom, eu dou o laudo para ele dizendo, o produto é bom, não tem esse problema. E eu faço esse serviço de graça para o Brasil inteiro. Várias construtoras me mandam amostras. Você vê que não é... Ele não está vendendo um serviço, ele está prestando... Eu não quero eu não quero cobrar. Se você for num IPEM aqui em São Paulo, ele vai te cobrar para fazer isso. Entendeu? IPEM é um laboratório que eu gastei mais de 2 milhões de reais há uns 8 anos atrás. Montei um laboratório mais moderno no IPEM de São Paulo do que eu tenho lá na Qualifil. Só que é subutilizado, não tem pessoal suficiente para fazer o trabalho, tem uma deficiência enorme. Eu brinco, né? Eu falo assim, conversei ontem, eu tive em reunião com o presidente do IPEM aqui de São Paulo, a gente tem uma relação excelente com os Inmetros e os IPEMs, a gente mantém essa relação. E eu brinco, ele falou, se eu soubesse, eu tinha feito esse laboratório lá na Qualifil. Tinha dobrado o meu da Qualifil, não tinha feito aqui. Aí você não precisava fazer aqui. Você mandava tudo para mim lá, eu faço para você. O meu laboratório é acreditado pelo Inmetro. Eu tenho fé pública hoje. Então, eu não tenho problema. Usando da colocação até aqui, né, o Vlad fez um escalonamento e o Ale colocou o síndico. O laboratório, eu entendo que ele é uma ferramenta para a gente encontrar o status, mas muitas vezes esse status ele acontece depois que uma obra, por exemplo, já está 70% dela concluída. Como você julga necessário
que a gente faça esse cadastro antes de comprar? Então, é justamente essa comunicação que eu faço, tanto com o Sinduscons, tanto com as construtoras. Eu peguei as 50 maiores construtoras do país, eu fiz uma notificação para elas, informando o que estava acontecendo no mercado. Eu já fiz isso várias vezes, inclusive empresas listadas em bolsa de valores, hoje aqui no Brasil. E simplesmente a empresa ignorou os nossos alertas. E agora eu tenho alguns processos na Justiça de São Paulo, numa construtora aqui de São Paulo, que estava fazendo uma obra, um prédio, um condomínio com 8 prédios. 4 já estavam praticamente prontos. E o construtor identificou que o produto estava com algum tipo de problema. Nos mandou o material, a obra já estava mais da metade. Mandou o material, nós testamos, falamos, o produto é ruim, e bem ruim. Então vamos fazer a substituição, vamos. Falei, e agora? O construtor falou, agora nós vamos entrar com uma ação contra essa fábrica de cabo. Então, nós, juntos, Sindicel e construtora, entramos com uma ação contra a empresa. O judiciário nos autorizou, fizemos uma ação de busca e apreensão dentro da empresa. Para nossa surpresa, para você ter uma ideia, nós apreendemos 40 mil rolos de fios nessa empresa. A empresa chama Cabel, com K, tá? Aqui em São Paulo. 40 mil rolos. Foram 10 carretas de cabo retirado da empresa fora de conformidade. Dentro da área de expedição dessa empresa, tinha vários pedidos para várias construtoras gigantescas no Brasil. Nossa. E qual que é o nosso papel? Essa construtora também é meu parceiro comercial. Fiz uma notificação, falou, olha, nós estamos com um processo aqui, número tal, no DEIC aqui em São Paulo, o cabo da marca tal foi encontrado na expedição com destino à tua empresa, então provavelmente você deve estar com um problema sério, tal. A resposta dela foi 2 linhas, assim, ó, já estamos tomando as providências contra a fabricante listada. Pô, não é nada. E ele não abriu espaço, não fez o recall, porque ele tem que fazer o recall. Tudo bem, ainda não, o processo não acabou. Uma hora que o processo acabar, provavelmente o juiz vai falar, ok, vamos ver para quem ele vendeu esses lotes aqui, que o cabo tem um lote. Opa, foram 300 construtoras no Brasil. Notifica judicialmente 300 construtoras para fazer a substituição. Sabe lá quantos empreendimentos foram aplicados a esse produto. Então você imagina o prejuízo, sem falar no prejuízo de imagem da empresa. Se está listada em bolsa, você imagina o problema que essa construtora vai ter. Então, o que a gente quer é evitar isso. Entendeu? Hoje as construtoras fazem elas têm ciência do problema, todas elas, da pequena à grande, todas têm ciência, que o assunto é amplamente discutido no mercado. A maioria delas já receberam algum tipo de comunicado nosso, entendeu? Para que elas entendam a dimensão do problema, só que elas fazem vista grossa, por quê? Eles estão conseguindo colocar um pouco mais de dinheiro no bolso. É isso, a questão é financeira. Uma dúvida, para ingressar uma empresa nova dentro do programa Qualifio ou mesmo dentro do Sindicel, é muito caro e burocrático? Ou quem não entra, você poderia nos dizer que quem não entra... Olha, é uma pergunta... Tem uma intenção... Excelente, cara, a tua pergunta. Porque o que eu costumo ouvir, é um clubinho. É um clubinho. Nós temos mais de 30, nós temos quase 30 empresas dentro da Qualifio hoje. Para homologar ela demora quase 1 ano e meio. Por quê? Que é sério. Eu coleto no mercado. Porque é sério. Eu pego, faço o teste. Se o cara tiver um desvio de 1%, ele não entra. Norma é 100%. Então eu tenho casos de associados que demoraram 3 a 4 anos para entrar dentro do sistema Qualifio. Por quê? Porque ele tinha um desvio mínimo. Ele tinha um problema de produção. Para você ver como a gente trata a sério esse assunto, eu tenho mais de 40 pedidos de filiação que foram rejeitados. Está na minha mesa, 40 pedidos. Foram rejeitados, as empresas foram rejeitadas porque elas não têm capacidade técnica para fabricar cabo. Eu pego o meu diretor técnico, coloco num avião, mando lá na fábrica do cara, ele fica 5 dias analisando o processo de produção, fala pro cara, você precisa melhorar isso, o teu cobre que você está comprando não é de boa qualidade, tem que ser eletrolítico, a tua cobertura
do cabo também está com problema, a tua área técnica, a tua máquina tem um desvio de centro da alma do cabo que precisa ser corrigido, X, Y, Z. Eu vou lá dar uma consultoria de graça. Tem sentido um negócio desse? Eu dou uma consultoria de graça para o cara fazer um cabo bom. Porque para mim não interessa se tem 1, 2 ou 10 fabricantes. Me interessa que sejam 10 fabricantes dentro da norma. Então o investimento que a gente faz é transparência no mercado e seriedade na hora de fazer a fiscalização. Que eu quero que o mercado saiba exatamente por que nós estamos batendo tão forte. E você faz dessas que estão, né? Você tem uma periodicidade de renovação do... As que estão dentro do sistema Qualifil, nós coletamos em torno de 900 a 1.000 amostras por ano de empresas da Qualifil e empresas que não são da Qualifil. Em torno de 40% das amostras que nós coletamos são das empresas da Qualifil. Então, ela certificada, a gente tem você tem essa a garantia que ela não foi certificada, ela está e continua certificada, é isso? Porque ela é certificada. Todo mundo é certificado em metro, mas certificado pela Qualifil é outro. É outra conversa. Porque nós fazemos um acompanhamento diário. Porque o Inmetro não faz esse acompanhamento. Por isso que eu estou perguntando. Deveria. As OCP, você falou da UL. A UL é uma OCP aqui no Brasil. E ela certifica produto também. É uma excelente, uma das melhores do mercado. Entendeu? Porém, quando a gente faz uma análise das OCPs, porque toda empresa de cabo é certificada por uma OCP homologada pelo Inmetro. Você pega a UL, 0 de caso, produto fora de conformidade. Aí pega a TUV, 0 de casos. Aí você pega uma empresa lá do Rio, uma certificadora chamada Ability. Tem 60 empresas certificadas. 55 fora de norma. 55. Então você fala, pô, isso aí não é uma certificadora. Isso é uma fábrica de produto não conforme. Tanto que... a venda de certificado. Tanto que o ano passado, final do ano passado, eu entrei com uma ação, o Sindicel entrou com uma ação no Ministério Público do Rio contra a Ability. Entrei no Ministério Público, apresentei todos os pontos, o procurador chamou, olhou, falou, vamos analisar, e agora em fevereiro abriu um processo na Polícia Federal. Então tem um processo aberto na Polícia Federal contra... Porque você sabe que é um negócio interessante. Um dos trabalhos que nós realizamos é a verificação da qualidade das obras, né? Então, a gente faz a visita e verifica se o produto está conforme, mas conforme o padrão de qualidade determinado pela própria consultora, lógico, né? Não o meu padrão, é o padrão dela. Então, aplica a ficha de verificação de serviço, verifica as tolerâncias. E tem alguns itens que estão lá e que você tem certeza, assim, isso é impossível de verificar. Por exemplo, os cabos estão na espessura conforme o projeto. Verificação visual. Você fala, como assim? Não dá. Né? Ele tem marcado, no cabo tem, né? A especificação dele, né? E daí você... Então, estou acreditando na especificação. Então, pelo que eu estou vendo, assim, seria interessante se a empresa tem essa conformidade na compra, eu não tenho a necessidade de fazer essa verificação posterior. Então, sabe que você está passando, você está pegando um item de supply da empresa, dos suprimentos, e passando a responsabilidade para a obra, verificar. Não é isso. A gente também tem que entender os players, né? As responsabilidades de cada um no seu departamento, porque senão a obra começa a assumir tudo. É que nem você falou da comissionar. O comissionar, eu entendo o comissionamento, mas ver assim, inclusive se o projeto, se o desempenho do sistema está conforme foi idealizado, projetado. Agora, se começar a comissionar um produto, é dar atestado de óbito também, né? Eu queria, como a gente está tendo a oportunidade de falar com o Sindicel aqui, né, na pessoa do Enio e tal, isso que o Alexandre levantou, e ainda seguindo organizacionalmente essa etapa que você comentou, separar etapa por etapa. A gente, às vezes, tem uma indústria do comissionamento.
É importante que o Sindicel saiba disso. A indústria, quando você contrata uma empresa de comissionamento, você contrata a empresa dizendo, por favor, verifique se a execução atende à norma brasileira. Isso vai desde a quantidade de espaçadores que seguram uma eletrocalha, da tipologia da eletrocalha, da galvanização da eletrocalha, do cabo, do isolamento do cabo, da conexão do cabo. Isso é um universo que, conversando com uma grande instaladora em São Paulo, num empreendimento que nós participamos recentemente, se nós pudéssemos tirar 90% de itens que vinham sendo verificados e ampliar 10% alguns itens, nós teríamos tido uma performance do sistema melhor. Então, seria uma coisa interessante para ouvir a sua opinião. Por que as obras residenciais, por exemplo, não têm comissionamento? Da nossa parte, por custo. Da nossa parte, por uma exposição, às vezes, dos nossos erros. Nem sempre a gente quer ter um fiscal olhando aquilo que nós fizemos e a gente não está seguro por isso. Mas a gente tem vontade de que isto acabe se transformando num enfrentamento. Mas isso é verdade, você falou. Eu vou dar um exemplo. Tem N construtoras que não nos contratam para fazer a inspeção porque não querem ouvir o que a gente vai falar. Eu já ouvi de amigo que falou assim, você está louco, você vai botar o pé na minha obra. Aqui Sim. não, meu filho. Você vai falar para o meu sócio que eu faço a coisa errada, falar para o incorporador que eu faço errado. Vou pagar para me expor. Exatamente. É complicado. Então, na questão das OCPs, é importante a gente falar. As OCPs, que são as empresas que fiscalizam as fábricas, exatamente isso. Tem OCP que ela tem o kit certificação. Ele compra, ele já tem um contato bom lá no Rio de Janeiro, dentro do Inmetro. Então, fala, eu certifico o seu cabo em 3 meses. Uma empresa normal demora 6 meses para certificar o cabo, certificar a fábrica, para ter um número no Inmetro. Esse cara faz em 3 meses. Ele leva o laboratório, ele leva o engenheiro elétrico. O cara vai até com o avental da empresa, bordar da empresa, assim, o nome da empresa e o nome do engenheiro embaixo. Fica lá, chega a OCP, porque marca o dia. Eu nunca vi isso, cara. O Inmetro, os IPENs, eles marcam visita na fábrica. Falou, ó, semana que vem eu vou lá na sua fábrica. Ok? Pô, você é um picareta, o que você faz? Arruma tudo, deixa tudo bonitinho. Eu já conversei isso com o presidente do Inmetro, o Márcio, o Dr. Márcio lá. Falei, as inspeções têm que ser feitas de surpresa. Não podemos avisar o cara que vai, senão, pô, você está dando toda a possibilidade do cara fazer a coisa errada. Então, o sistema não é bom. Então, ele está em processo de revisão pelo Inmetro. O ano passado fizemos umas reuniões excelentes com o presidente do Inmetro lá. Muita coisa acabou evoluindo. Me comprometi a fazer alguns investimentos na rede do Inmetro. Estou montando 2 laboratórios móveis. Eu já tinha doado um para eles no ano passado. Uma Sprinter com toda a capacidade de estar na rua com ar-condicionado para fazer inspeção em qualquer lugar do Brasil. E estou montando mais 2. E vou doar os 2 esse ano. Mas nesse caso, você está falando da indústria. O ponto levantado pelo Maurício é interessante porque é na obra. É no momento da obra. Tem alguma forma de você auxiliar nesse momento? Porque você tem o comissionamento e você tem toda essa expertise aí. E às vezes, pelo que eu entendo, você contrata um comissionamento e, na verdade, você não é expert para saber como contratar um comissionamento, né? Sim, eu queria dar mais um subsídio para ele responder. Uma coisa interessante, isto de você ter uma Sprinter, por exemplo, que possa visitar canteiros, seria uma coisa maravilhosa para celebrar um acordo em que você pudesse... Quando você quiser. Eu vou dar um exemplo. Você cortar um pedaço de cabo, fazer o teste dele, fazer tudo e falar, olha, eu tenho vários outros para fazer, mas nesse aqui ele já não passa. Então, a resistividade, o 99,99 do cobre, eu não tenho como ensaiar aqui. Mas esse cabo já não atende a norma. Isto é interessante. Quando eu estava construindo o Albert Einstein, na época,
é uma coisa muito interessante e particular. Enquanto a tecnologia e a inovação se aceleram numa hipérbole ascendente, nós temos erros crassos ainda sendo feitos. Então a gente nunca pode perder o pé do chão de dizer que a construção no Brasil não são as obras que têm começo, meio e fim no mais alto grau da robotização. Nós ainda vamos necessitar durante muitos anos das pessoas, graças a Deus, faço votos, do material ser aplicado, do jeitão brasileiro de ser, que o Alexandre colocou, que é, por exemplo, entrega a obra hoje, por falta de mão de obra. É muito importante, sim, de Céu estar atento. 90% dos apartamentos de alto nível e de média renda estão indo para a zona cinza. Sabe o que é isso? Eu te entrego só a infra e você faz a obra com os teus empreiteiros. Meu caro, se já estava ruim, quando a gestão estava sob comando de um construtor, Sem dúvida. nós vamos deixar entrar dentro, subir dentro de um edifício, 20 empresas, fechando os 30 olhos, empresas, né? 30, 40 pequenas empresas, dissidentes de empresas, chamado mercado informal regulado. Porque tem um informal que é um informal que não tem projeto, tem um eletricista, você fala, eu quero ligar minha casa, ele liga. Esse é um mercado que eu não saberia nem dar palpite. Né? Mas o mercado informal organizado, que infelizmente é esse, vai trazer graves riscos a ponto do proprietário, o Ale citou SLA, o proprietário vai ficar insatisfeito, aí ele vai dizer, olha, o meu LED queima mensalmente. Vai chamar a construtora, porque ele jamais vai chamar o empreiteiro, porque o empreiteiro fez e sumiu que nem a fábrica de cabo que você falou. Sumiu já, Agora, Exatamente. o construtor ele vai falar, está queimando o meu LED. E aí, sabe o que vai acontecer? Ele vai morrer na praia. Porque daquele cabo até o LED tem um outro cabo, tem uma outra conexão, tem uma outra ligação, e o proprietário vai acabar ficando com o LED dele queimando, ou ele tem que estabilizar a rede, arrancar tudo e fazer de novo. Então, o cliente final, ele pode se transformar, sim, numa pessoa exigente. Quando nós, em outras etapas do processo construtivo, nós enfrentamos algo que eu peço até desculpa pelo todos os meus anos de vida, de eu não ter dado tanta atenção quanto eu vou dar a partir de agora, depois desse papo de engenharia, que nós tomamos um café, você contou algumas coisas. Eu me sinto, entre aspas, até devedor no meu lado institucional e pessoal. Fico feliz demais, cara, disso, porque poder contribuir. é um risco brutal. Você deu o exemplo de uma moça que se suicidou porque pegou lá fogo na coisa. Ela se suicidou, não. Que ela saltou, eu não sei do desfecho, nem perguntei, nem aqui o fórum mesmo. Mas ela teve que tomar uma atitude, arriscando a vida dela por uma questão. Eu volto e queria deixar te colocar. Acho que nós temos um problema grave brasileiro, que é... Aí o Ale falou que a compra do cabo hoje, ela por questões bitributáveis. Nos Estados Unidos, você compra o cabo em nome do construtor e o próprio sistema de código de barras dos materiais tira a bitributação. Porque o americano quer que o construtor seja o responsável por aquele insumo. Então estava me explicando um amigo que viveu muito tempo nos Estados Unidos, construiu, o Andy, e ele me explicou que esse sistema, em vez da gente ficar com essa bitributação e as empresas comprando, e bota um comprador lá para comprar cabo, compra cabo aí de 2,5, ele vai cotar lá um mundo de cabo. Isso teria que parar. Então nós temos que mexer sempre a montante. Sim. E o cliente, sabendo disso, pode ser que quando ele for comprar um apartamento, ele pergunte o seguinte: oi, tudo bom? Eu vou pôr minha família lá. Qual que é o seu cabo? Nenhum corretor de imóveis, na minha opinião, recebeu esse tipo de pergunta. Você vai com a sua família para o litoral, você pergunta, eu queria fazer um teste metalográfico, um corte metalográfico da ponta do eixo, porque eu vou descer com a minha família, que é a coisa mais importante do mundo. Não. Você confia, pelo controle de qualidade assegurada das montadoras, de que o eixo veio, que o freio veio, e você põe toda segurança em cima da cadeia produtiva para trás. Construção vai demorar para chegar nesse nível, mas nós estamos lutando para isso.
Como você vê isso? Olha que coisa que você falou do mercado americano. Quantas empresas tem fabricantes de cabo no mercado americano? Não sei. Meia dúzia? 4, 5, talvez. Nós temos 160 no Brasil, fora as irregulares, que a gente, uma pesquisa que eu fiz dentro da Fiesp, apontou 220 empresas. Ou seja, 70 nem sequer deu o trabalho de fazer a homologação pelo Mas INEP. nós queremos 500 empresas homologadas. A gente não quer reserva de mercado para ninguém. Nós queremos um mundo de empresas. Se um mas país o daquele que eu que tem falo. um mercado consumidor... Eu entendo que o mercado de construção civil nos Estados Unidos deve ser 20, 30, 50 vezes maior que o brasileiro. E os caras têm meia dúzia de empresas de cabo. Por que nós temos 160? Não estou dizendo que nós temos que pegar 160. Eu estou falando que dentro da Qualifil hoje tem 28 homologadas, acompanhadas e assegurando a qualidade do cabo. 160. E 70% das empresas estão fazendo errado. Eu não sabia. Por que elas continuam? Você falou que também não sabia. Porque, Não sabia, porque... Para nós é meia dúzia. Então. Porque você acha que você está lá no teu departamento de suprimentos, ele é obrigado a fazer cotação com 3, então meia dúzia tá ótimo. 160, tinha noção. Mas é uma situação até que eu falo, a gente vive num país que às vezes eu questiono. O Brasil é primeiro mundo ou terceiro mundo? Porque você é terceiro mundo quando convém e primeiro mundo quando convém. Daí você é regulado, né, para ser primeiro mundo. Só que quando convém. Então, por exemplo, eu tenho que construir com a qualidade do processo certificado, atendendo todas as normas, mas eu tenho que fazer um milagre, porque o meu projeto demora uns 3 anos, 2, 3 anos para ser analisado, para me receber o crédito da construção. Esse valor já tem 2 anos, 3 defasado, porque eu dei entradas, porque eu já tive projeto que demorou muito, e quando veio, olha, está aprovado o projeto. Eu falei assim, não, mas o orçamento já não vale, eu tenho que rever. Se você rever, começa tudo de novo. Daí você fala assim, mas como assim começa tudo de novo? Daí você vai pro risco. E daí o preço é fixo, né, Maurício? Quer dizer, você já perdeu 2, 3, vai ter mais 1, 2 de construção. Quer dizer, que milagre que essas empresas fazem para ter o preço, a qualidade no final. Então você vê que é um sistema que também te induz ao erro. Sim, e queria perguntar, então, nessa colocação do Alê, né, como nós teríamos possibilidade de um acesso fácil para saber quais são as empresas que, por exemplo, que fabricam cabos e que não estão dentro do Qualifil, por exemplo? Eu tenho assim, facilmente, por exemplo, eu tenho um acordo com a CDHU, São Paulo. O Sindicel fez uma parceria com a CDHU há mais de 10 anos. Todo mês eu publico uma lista de empresas que a Qualifil analisou e recomenda que seja utilizada pelo sistema da CDHU. Então, mas todas as marcas lá. Tá bom. Eu tenho um site. Meu site tem todas as marcas boas e as ruins. Ah, você também falou. Eu ponho as ruins. Então tem lá um quadro lá que tem 80, 90 marcas ruins lá. Que você olha lá e fala, mas essa aqui é ruim, é ruim. Tá tudo lá. Então, às vezes eu tomo um processinho aí, né? Faz parte, né? Respondo com a maior tranquilidade do mundo, mostro o laudo que eu fiz do cabo do cara. Tá lá o laudo, bonitinho, atestando que o produto do cara tá fora de conformidade, e eu publico. O Inmetro não pode publicar, os IPENs não podem divulgar, que é uma coisa que eu questiono muito. Mas se você foi lá na loja, pegou o cabo do cara, o cara tá com problema, ele é uma ameaça para a sociedade, por que você não pode divulgar? É porque eu não posso, porque tem um segredo de justiça, não divulga. Eu falei, eu divulgo. Essa foi uma briga que eu comprei logo quando eu entrei aqui. Quando eu entrei, ninguém podia falar, não podia se falar. Eu falei, não, eu falo. Não, mas nós vamos tomar processo. Vamos tomar 50 processos. Mas nós vamos responder todos. E eu falo para você, nós não vamos perder nenhum. Porque eu não estou fazendo
Sim. uma propaganda contra a empresa. Não é a Eu propaganda estou fazendo um enganosa. serviço de proteção do meu consumidor, do nosso consumidor. E o judiciário tem entendido isso com muita clareza. Então, mas daí eu faço uma pergunta sincera. Como você colocou, né? Então, você tem esse contato com o CDHU dizendo quais são Todo mês. as marcas confiáveis. Uhum. Essas marcas confiáveis, em preço, atende o valor do CDHU? Aí, porque isso que eu estou falando, assim, que o sistema induz ao erro. Porque assim, olha, você tem que comprar o fio XPTO. Ok. E eu vou te pagar X. Ele falou assim, mas o fio XPTO não custa X. Custa X mais 2. Essa equação Aí isso é um fecha, problema né? seu. Mas a gente escuta isso. Isso é um problema seu. Está dentro da sua margem. Não é margem. Eu não tenho margem de lucro para pagar a diferença de preço. Eu tenho margem de lucro para ter lucro. Como é que você pega eu faço monitoramento de licitação pública no Brasil inteiro. Olha as coisas que eu tenho que fazer, né? Interessante. Então, eu tenho que cuidar da consultora, tá comprando errado, das licitações, dos marketplaces que vendem produto. Eu virei o fiscal do mundo do Mas fio. é interessante saber, porque a gente não faz ideia do que, que uma entidade faz, né? É uma O loucura. pessoal acha que a entidade é clubinho, que você falou. Aí o que eu faço? Eu pego todas as licitações públicas do Brasil, todas, de fios e cabos elétricos, entro e analiso. A Prefeitura do Maranhão, do estado do Piririca da Serra, comprou, está licitando para comprar cabo e tal, e a marca que está ganhando, que ganhou o leilão, foi a marca X. Eu olho, porcaria. Entro, faço uma notificação judicial, extrajudicial, na Prefeitura e na CGU, Controladoria Geral da União. Porque se eu faço só na Prefeitura, Daí já... ele rasga e vai embora. A CGU manda uma notificação. Vocês compraram um cabo fora de norma? Não compramos um cabo. Aqui tem certificação do Inmetro. Mas os caras estão dizendo que não. Aí a Prefeitura me liga e falou, vocês foram lá, me dedaram a CGU. Mas e licitação de serviço, instalação? Porque deve ser até maior do que eles compram o cabo, né? Ele vai contratar um instalador e ali podia ter uma especificação. Se o cabo estiver embutido dentro do serviço, eu não consigo enxergar. Então, porque normalmente eles compram o cabo separadamente. Então eu analiso os cabos. Então eu já fiz mais de 10 mil notificações no Brasil. Mas inteiro. esse é um problema grave que nós temos no nosso sistema, porque na construção civil, se você olhar os orçamentos, a grande maioria dos orçamentos de instalações é verba. Já está tudo incluso. Está tudo incluso, é verba. Fica Nesse difícil aspecto, eu identificar. queria então levantar mais uma bola para o Sindicel cortar. Ou para a gente. Você que trabalha, o lado de trabalho, além de obras maiores, com muita obra de reforma. O mercado de reforma, ele é enorme e vai ficar cada vez maior, até pelo que eu coloquei, que este subterfúgio de passar da obra cinza para a obra final é uma prática que o mercado está usando e eu particularmente não considero adequada. Por quê? Nós vamos ter uma perda. Nós estamos falando de cabos aqui, mas nós temos disjuntores, nós temos quadros, nós temos a conexão do cabo no disjuntor, nós temos a prumada do cabo, a prumada do busway, nós temos a entrada de energia, temos um mundo para gerir. Nesse caso, o item elétrica, instalação elétrica, ele subiu de preocupação no mercado de preço. Antigamente, a instalação estava num item menor e ela subiu muito. Hoje ela é curva A ou B+. Esse assunto é um assunto que o próprio incorporador, eu pulei o construtor, e eu queria colocar uma figura e trazer esse assunto, e essa é a provocação final para todos. A quem cabe o projeto? Ao incorporador ou ao construtor? Eu não tenho competência para, talvez, Mas estamos opinar falando sobre de isso. especificação, tá? E na parte elétrica, você tem especificamente um engenheiro elétrico, ele vai fazer o dimensionamento da tua estrutura, da tua obra, da capacidade que precisa, do teu disjuntor, do teu quadro, do teu cabo. E o engenheiro elétrico, ele é a pessoa capacitada para fazer o seu projeto elétrico. Muitas vezes o engenheiro civil faz.
e ele pode assinar, porque tem RT, tem toda uma questão assim. Eu não vou entrar na briga dos engenheiros e do CREA, porque até tive no CREA recentemente. Nós estamos montando uma parceria com o CREA para fazer fiscalização em obra via CREA. Pra você tem uma ideia. A gente quer chegar no profissional que está assinando essas RTs. Então, mas na pergunta dele, até acho interessante, porque assim, eu vejo que o projeto, a responsabilidade é do escritório de projeto. Deve ter um engenheiro elétrico lá. Deve. Porque assim, se foi o incorporador que contratou o projeto, se foi a consultora que fez a reengenharia do projeto, não pode tirar a responsabilidade do projetista. Nesse sentido, teria como você fazer uma auditoria das especificações do projeto, porque isso daí é importante. Você entendeu, Maurício? Porque a gente é incompetente. Assim, nesse ato, Eu faço uma análise. o controle de qualidade das consultoras diz lá, fazer uma análise crítica do projeto. E a grande maioria, o que faz? Só verifica se a versão que está na obra é a versão que está valendo. Não é isso. A análise crítica é verificar se realmente o projeto está atendendo o desempenho que você contratou. O incorporador fala assim, eu quero esse produto. Daí o projetista vem, teoricamente, projeta algo para ter aquele desempenho que o incorporador disse. Sim. E a consultora agora tem que verificar se o projetista está fazendo correto. Eu acho que a consultora poderia verificar, mas se ela tivesse um auxílio de subsídio, se eu falando, olha, esse cabo, ele cumpre a função dele até 100 metros. Mas como ele está projetado aqui a 300 metros, não seria mais esse cabo. A sua colocação, eu fui provocativo no seguinte sentido. Essa provocação ela é generalista. Nós temos falado, toda vez que a gente tem a oportunidade, com o pessoal de estrutura, de fundação, de elétrica, de hidráulica, de caixilhos e outras coisas mais. Quem licita a obra é o contratante. Quem participa da licitação é o contratado. O índice de aditivos que o Brasil milita, o índice de aditivos mundial, tem um estudo muito interessante de 16 mil obras no mundo, em 121 países, que apresentam um desvio de 5% nas obras. E são obras cujo projeto, não porque são profissionais mais habilitados do que o Brasil, mas são profissionais mais cobrados, na fim da linha. Porque a gente ainda tem muito o que oferecer e muito o que dar, e a gente não é cobrado e o pessoal relaxa um pouco. Mas o que o Ali está falando, na hora que cai na obra de uma reforma, que pode ou não ter um engenheiro, mas pode ter um empreiteiro e tudo, o projeto é o contratante que entrega na mão. Quando o contratante põe na mão, ele é orçado. Se ele for orçado errado, fica na mesa do construtor e o contratante vai sempre dizer o seguinte: eu te entreguei um projeto e você deveria fazer. Só que o projeto não dá a leitura completa a ponto de dizer, por exemplo, olha, tem que seguir, porque o projeto escreve embaixo assim, seguir a NBR 5674, 132211. Ok, nenhum de nós do mercado de compras e tudo entende todas as normas e não seria possível. Seria necessário ter um complemento no memorial de projeto dizendo, olha, você precisa, por exemplo, se você quiser comprar um cabo e fora destas empresas aqui, fica à vontade. Mas sugerimos, corte 1 metro do cabo e faça um ensaio disto. Verifique o diâmetro da isolação. Verifique a distância do ponto, tal. A distância do ponto tem que estar no projeto. O que teria que estar no projeto, na nossa visão, é se você ultrapassar 100 metros de distância para colocar aquela máquina, por favor, este projeto tem que ser refeito. Se tiver no projeto, amanhã alguém abre a planta e essa máquina foi colocada para lá e está com 200 metros, fala, olha, você não seguiu o projeto. O problema é a gente ficar na pressuposição de que todos entendem. Poxa vida, você mudou de 100 para 200, você deveria saber, está na norma. Entendi. Não, mas ninguém não tem capacidade para achar isso na norma. É. É aquela história. Nós usamos uma expressão que no mercado que é engraçada, que diz assim, eu contratei uma obra de concreto aparente. Não, você não contratou de aparente. Você contratou um concreto de boa aparência.
Mas por quê? Porque o seu projeto fala de um concreto de boa aparência. Tem limitações de prumo, de nível, de esquadro e tal. Mas o concreto aparente tem uma série de exigências que não está lá. Então, quando o projetista de estrutura desenhou o projeto, só para simplificar o nosso entendimento, ele deveria dizer o espaçamento tem que ser tal, o espaçador tem que ser tal, o recobrimento tem que ser tal, o concreto tem que ser fluido. A mesma, é que eu não tenho tanta competência assim para descrever no mercado elétrico. Mas a gente espera que esse debate, que vocês possam nos ajudar no Sindicel, para que nós possamos ter, no próximo seminário de instalações, essas informações, né? Um seminário que a gente sempre participa junto, tem uma informação e um capítulo para poder discutir. Vamos junto. Porque essa história do projeto ser mais completo não fica na autópsia depois para cair na mão e ficar rezando para ser um bom profissional que vai fazer. Nós não podemos ter essa oração. Né? Olha que engraçado. Nós estamos falando aqui, né? Nós estamos descendo um nível de detalhe que é uma coisa muito minuciosa em relação ao projeto elétrico, se ele contempla isso. A Abracopel vai soltar agora uma série de informações e pesquisas onde ela diz que mais de 50% das obras no Brasil não tem sequer projeto elétrico. Então ela fez uma pesquisa. Então nós estamos falando do mundo bom, que é o mundo que você está vivendo, né, que você está me apresentando, e eu estou olhando o mundo do inferno, quer dizer, que nenhum projeto tem. Que é a realidade maior. É uma loucura, maior. cara. É uma loucura. Eu acho que a gente sabe que se fizer o projeto dessa forma, e é possível porque em outras disciplinas já tem isso. O concreto a gente faz controle tecnológico por betoneira que chega na obra. Então, qual é a dificuldade de fazer por lote de cabo? Tem a dificuldade dos laboratórios, que foi dito, mas você falou que disponibiliza isso até de forma gratuita. Gratuito. Então dá para fazer. Até a conscientização do público final, eu também acredito. Então tem o cabo, está escrito seu Dimetro, aí vem o da Qualifil. Mas, desculpa, é uma opinião agora, não é um... Sim, não. Eu acho que é muito a longo prazo, porque hoje você vai no supermercado, compra um alimento ultraprocessado, está escrito lá, muito açúcar, muita gordura saturada, e a pessoa ainda compra e consome. Então, por mais que tenha informação na embalagem, coloque a foto de uma pessoa que sofreu uma queimadura num incêndio por curto-circuito, eu não acredito que isso vai ter uma mudança tão já. Na parte de projeto, sim, a gente sabe fazer, só que ainda vai depender. Eu acho que, mais uma vez, opinião, para ter uma mudança rápida, precisaria vir na especificação. E isso vem da incorporação, eu acho que de quem disponibiliza crédito e seguradora. Eu me limito a falar muito do Brasil, porque é o que eu conheço, e eu acho que nosso potencial é enorme. Mas, olhando um pouquinho para o lado de fora, eu acho que essa parte de seguro lá, que faz com que as pessoas tenham a consciência muito além do que está escrito lá de gordura saturada ou não, porque eles também consomem isso. Mas de um produto certificado, é porque a seguradora obriga que se não for isso, não vai pagar, se não tiver essa especificação. Então, é um tema muito amplo, que nem eu falei, porque vem desde o consumidor final. Tem um monte de ideias que seriam positivas, mas eu acho que se mais uma vez escalonar e vier de cima para baixo, para quem pode realmente fazer a diferença, e com o que vocês disponibilizam, né, de serviço, de consulta, de todo o acervo técnico, eu acho que seria mais rápido. Eu concordo, mas eu volto àquele assunto em que momento nós estamos e o que eu quero. Porque eu não posso ter uma exigência e não dar condições para o outro cumprir essas exigências. Então, eu não posso te exigir que você só utilize um cabo com todas essas especificações se eu digo que eu vou pagar só 90% a 80% do valor desse tipo de cabo. Né? Então, é o que eu falo. Você tem, sempre aqui no Brasil, tem aquela máxima. Você só cumpre na dor. Só que a dor tem que ser compartilhada. Você tem que me dar condições de não sentir essa dor. Né?
Você tem um mercado, assim, você tem um produto A, B e C. No mundo inteiro tem um produto A, B e C, e você tem a sua escolha. Eu quero consumir o produto A, o B ou o C. Mas até te interromper, mas quando a gente fala de item de segurança, ele não pode ter o A, B e C. Não, tem concordo. que ter só o A. Mas para item de segurança, algumas coisas eu entendo. Mas um para piso, ter o A, não sei, um acabamento. Mas eu concordo 100%, mas para ter o A, eu tenho que ter a garantia Eu entendi que você vai me pagar pelo A. Não adianta você exigir o A, eu só consigo pagar o C, o B. Pô, aí não é justo. Tira do teu, tira daqui. O Enio falou do produto A. Eu concordo o seguinte. Nós estamos indo, acho que conduzindo para uma coisa muito interessante. Na hora que você faz um discurso, então o governo vai lançar o Minha Casa Minha Vida. E ele faz um discurso de que ele vai pagar reajuste zero durante 18 meses. Ele está convidando para uma economia instável você a fazer o quê? Será que o governo, quando sentou na mesa e teve a brilhante ideia de fazer a construção por preço fixo, ele entendeu que ele estava corroendo todo o debate de 1 hora e pouco que nós tivemos aqui? Então isso é uma coisa interessante. Acho que isso é uma coisa... O compliance das empresas que tem capital aberto ou das empresas que têm um DNA devia ser submetido a uma análise, porque hoje a minha empresa é uma empresa de gestão de risco. Sem dúvida. Eu estou saindo daqui hoje com um alerta, um early warning que o gringo gosta de fazer, dizendo, olha, amplia a tua fiscalização em cima de alguns problemas, até porque você discursou o discurso da dor. Não vai no amor. Eu concordo com você. Não vai. Vai na dor. Isso. Então, a partir do momento que você é cobrado, você fala, como é que eu faço direito para eu poder obter, né, o meu seguro, para eu poder me defender perante o cliente, para não ter que arrancar o fio de um prédio em funcionamento? Quer dizer, você está quebrado, no português vulgar. Né? Então, o pequeno empreiteiro, ele precisa de ajuda. Ele usou uma expressão que nós estamos para ajudar, por várias vezes. Nós não precisamos criticar. Nós temos que isolar, na minha opinião, aqueles que não querem participar, estão lá lavando dinheiro, estão roubando o cobre das obras e transformando em cobre, em vez de ter 2,5 milímetros, 1,98 e ninguém pega. Esses caras têm que ser banidos do mercado. Nós temos que se ajudar nisso. Mas a gente tem que ajudar o pequeno empreiteiro, quando ele for num depósito de material, ele também saber que o A, o B, o C está naquela prateleira, ele vai lá, vai comprar com o dinheiro que tem no bolso, se ele quiser, e nem nota aquele, não sei. Mas o nosso país não podia emitir nota fiscal de produto fora de norma. É uma coisa assim, uma discussão que a gente tem longa. Nós temos que ajudar o pequeno empreiteiro, que ele não vai... Se nós, grandes construtores que fomos, se a gente compra errado, você imagina o pequeno? Imagina então, o pequeno. E é um grande mercado que nós temos, e vai se esparramar mais ainda. Precisamos se ajudar nesse aspecto. Acho que isso que você tocou no governo, o governo precisa ter ciência. Ele tem que ajudar, não... De que ele está convidando para a incompetência. Não, exatamente. O grande ponto, assim, já converso com o setor da construção civil, eu quero aprofundar a minha discussão e o meu nível de comprometimento com a construção civil no Brasil. Principalmente as empresas construtoras, que é onde eu estou vendo o meu maior problema hoje. Porque sai da fábrica, vai direto para ele, não tem nenhum tipo de fiscalização. Não tem. Ele põe e já está lá na obra dele, só porque tem o selo do Inmetro, que infelizmente a gente sabe que não é uma coisa que vai resolver. Então o que eu quero que o construtor, que o meu recado para o construtor no Brasil inteiro, falou, venha, se apoie. Apoie na nossa qualificação técnica. Não vai te custar nada. Pode demorar um tempinho, você vai me mandar a tua amostra, demora 2, 3 dias para chegar lá no meu laboratório, 1 semana para fazer um teste, devolver. Em 15 dias eu estou te devolvendo um posicionamento. Dependendo da marca que você está comprando, eu não faço nem o teste. Eu mando os testes que eu já tenho lá, são milhares nos últimos 2, 3 meses. Eu falo, olha, eu vou testar para você, mas esse produto não presta. Esse cara não faz a coisa bem feita. Você falou do Brasil, você também falou do Brasil, de estrutura, como a sociedade está enraizada no Brasil. O americano tem 5, 6 fábricas. Por que ele tem 5, 6 fábricas? Porque o processo
de segurança. Se alguém for pego nos Estados Unidos fabricando um cabo, declarando que ele está na norma, e ele não está na norma, o cara vai preso. O cara ele fica uns 15 anos preso. Que não tem uma discussão sobre o assunto lá. O assunto está bem pacificado. Aqui não, coitadinho, tem 50 funcionários e, pô, deixa o cara, vai, paga uma cesta básica aqui, dá uma. Vamos embora, e a discussão fica e o cara daqui a pouco está fazendo de novo. Então, a parte cultural do Brasil a gente não vai conseguir mudar. Não vai conseguir mudar. Isso vai demorar 50, 100 anos para a gente mudar a cultura. O que a gente pode mudar é o hoje. Né? Fazer trabalho incisivo. Infelizmente, nós vamos acabar pegando algumas construtoras e elas vão acabar servindo como um exemplo para o mercado, como aconteceu na época do varejo. Alguns grandes varejistas vendiam produto fora de conformidade nas suas lojas, aí foram pegos, autuados, tiveram uma reputação arranhada no mercado e hoje você praticamente não vê produtos fora de conformidade dentro do varejo. Nesse aspecto você colocou um negócio do clube, né? Como fazer com que o Sindicel, Qualifil, não sejam vistos como um clube. Porque se a gente agora pusesse nessa mesa aqui vários dos não certificados, eles poderiam dizer que existe uma reserva de mercado dentro do Sindicel, dentro da Qualifil, e que eles não conseguem entrar. Como é que a gente pode ajudar no sentido, ou como é que você enxerga algo colaborativo, né, para que nós possamos ouvir, né? Porque o setor de alumínio ele teve um problema parecido numa época. Você compra a janela fora de norma, o alumínio que não é alumínio, o setor de ar-condicionado compra tubulação frigorígena pintado de cobre só nos últimos 40 centímetros. Eu cheguei a comentar na última reunião, não? Nós pegamos um lote enorme de frigorígena, que devia ser cobre. Aí veio um esperto dizendo que era alu-cobre, e aí você raspava aquilo, e depois dos 40 centímetros para dentro do envelopamento dela estava com alumínio. Nem pintado estava. Não dava. Então, nós temos aberrações. Essa não é uma pequena aberração, isso são compras grandes que nós temos, mas nós temos que quebrar um pouco o sentido de que as pessoas acham que o Qualifil, que o Sindicel, que o Sinduscons e que outras, a FEAL e outros que são instituições que estão lá para fazer reserva de mercado para os sócios. Isso é importante. Você sabe que eu tenho 7 anos de mercado, né? Eu vim de outros mercados. Trabalhei na Felipe Moore, cigarro, material esportivo, indústria química. Depois fui diretor executivo da indústria do asfalto. Depois trabalhei em uma série de setores. Então, essa diversidade me trouxe algumas experiências. Rapaz, não adianta. Vai ter sempre um lado. Todo setor hoje no Brasil tem um lado de legalidade. 100%. Você não me fala um setor que não tem. Os setores que cuidam dessa ilegalidade, que combatem, têm uma tendência de ir reduzindo, até eles ficarem a níveis aceitáveis. Os que não cuidam são engolidos pelo mercado. O setor de cigarro, ele foi engolido pela legalidade. Hoje, 55% do cigarro consumido no Brasil, ele é ilegal. Na minha época, quando eu estava na Felipe Morris, trabalhava na área, né, a gente chegou a ter 22% e soltamos um rojão. Tinha um contrabando. No setor de cabo é a mesma coisa, no setor de janela é a mesma coisa. Se a gente não cuidar, não fizer um investimento estruturado, laboratório de qualidade, investimento em bons escritórios de advocacia, investigação, ações de campo, ação de mercado, divulgação em mídia, juntando os parceiros que estão no mesmo barco, que o Sinduscon está no mesmo barco que eu, os empreiteiros estão no mesmo barco que eu, estamos todos no mesmo barco. Se a gente, quanto mais rápido tirar esses caras que vendem produto barato, fora de conformidade, mais vendas nós vamos gerar. Eu tenho 2, 3 exemplos excelentes no Sindicel que comprovam que aquilo ali não é um clubinho. Pessoas, empresas que faziam produto fora de conformidade, nós demos uma assessoria durante algum tempo, 3, 4 anos depois, ele se tornou membro do Sindicel, estava trabalhando. É possível fazer o produto de qualidade e continuar sobrevivendo e tendo uma longevidade na tua empresa. Se você vai partir para a não conformidade,
sinto dizer que tua empresa não está com muito tempo de vida, porque uma hora ela vai cair algum tipo de processo ou operação. Enio, conversamos bastante. Se deixar, fica o dia inteiro. Fica o dia inteiro. Eu queria te agradecer, principalmente pelo fato assim de você ter atendido uma meta nossa, que é expor para o mercado, a divulgar que as entidades não são clubinhos. E o que a gente tem trabalhado, né, e fortalecendo as entidades e também esse intercâmbio entre as entidades. Você abriu uma porta gigantesca para as construtoras que não são associadas suas, prestando um serviço gratuito, tirando toda a responsabilidade dele. Então, eu acho que essa informação vale ouro. Então, eu queria agradecer muito. Eu te conhecendo, mesmo te conhecendo há 3 anos, não sabia de 5% do que o Sindicel faz. É impressionante o que mesmo a gente atuando e conhecendo as pessoas não tem conhecimento. Eu queria te agradecer muito por isso, né? Maurício, obrigado por ter juntado aí, e a gente espera nos próximos ter aumentado muito nossa régua, né, Vladir? Foi muito bacana e a gente está à disposição de divulgar. O canal foi feito para isso, trazer conteúdo, trazer transparência e realmente cutucar onde está errado e o que a gente pode fazer a diferença. Obrigado. É isso. E aí eu acho que é importante porque a gente tem um público diverso dos feedbacks que nós estamos recebendo. Desde pessoas que estão paquerando o mercado, porque a gente fala muito de trazer o sex appeal de novo da construção, ao público que está na graduação, na pós-graduação, os construtores que já sentaram aqui, que continuam acompanhando a gente. Então, que pudessem interagir. Talvez nem todos os parâmetros ficaram claros. Mandasse. A gente se compromete em responder tudo na medida do possível. O que for, a gente encaminha para o Enio para divulgar para qualificar, à disposição para atender quem for preciso. Obrigado. E se me permite o trocadilho, porque o fio que une todos nós seria o da responsabilidade, desde o fabricante até o consumidor. Todos nós somos responsáveis. E é um item de segurança, é um item que traz risco à vida. Então, fique atento, porque não adianta, o barato sempre sai caro e vamos ficar todo mundo atento. Obrigado. Obrigado.